Desde ontem até amanhã, muitas pessoas estão esperando a volta de Jesus, inclusive eu. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas estão falando nas redes sociais que Jesus vai voltar entre dia 23 de setembro, que foi ontem, até o dia 25, que é amanhã, do mês de setembro de 2025. Então eu quero falar para vocês, eu também estou esperando a volta de Jesus. Pode ser hoje? Sim. Podia ser ontem? Podia. Pode ser amanhã? Também pode. Mas pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 100 anos. Eu espero a volta de Jesus desde que eu o conheci. Desde que eu era criança, minha mãe estava sempre falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E ele não voltou até hoje. Mas passaram-se muito tempo, eu fiz esse ano 61 anos e eu continuo esperando Jesus voltar e vou continuar esperando até o dia que ele voltar, seja para me recolher na morte ou seja no arrebatamento. Eu espero a volta de Jesus. Mas quando eu iniciei esse vídeo falando para vocês que muitas pessoas estão esperando a volta de Jesus entre ontem e amanhã, e mais especificamente hoje, eu vou explicar isso para vocês entenderem. Inclusive eu vou explicar o porquê. Muitas pessoas tiveram visões. Deus visitou essas pessoas dando visões, dando revelações e dando sonhos, que são sonhos também, que são sonhos, mas são sonhos de visão. Não são apenas um sonho comum. Inclusive eu tive um sonho desses. E o que acontece? Essas pessoas tiveram visões, tiveram sonhos, e nessas visões elas viram datas específicas. E fora isso, existem muitos estudos baseados na Bíblia, estudos que as pessoas estudam na Bíblia, na Torá, nas leis judaicas, também na cultura do judaísmo e também nas leis, né, que os judeus praticam. E tudo isso leva a crer que o dia da volta de Jesus seria entre ontem e hoje, ou amanhã. Mas é mais especificamente entre ontem e hoje, que a maioria dos que estudam isso estão esperando. Mas eu vou falar para vocês o porquê eu também fico não preocupada, né? Porque não é motivo de preocupação. Fico assim na expectativa de que seja ou hoje ou outro dia 25 de setembro. Porque há mais ou menos uns 10 anos atrás eu não anotei esse sonho, eu não anotei, e se eu anotei eu perdi, porque às vezes eu anoto no computador, às vezes eu anoto nos meus cadernos de sonhos. E muitas das coisas que Deus me mostra acontecem, estão acontecendo. Eu tive uma época, há uns 10 anos atrás, que eu fui assim bombardeada por Deus com muitas revelações, muitas visões a respeito do Apocalipse, a respeito da volta de Jesus. E entre essas, né, essas visões, essas revelações, eu vou contar esse agora para vocês do dia 25 de setembro. E eu cheguei a orar e pedir para Deus que tirasse aquilo de mim, porque eu estava ficando com medo, já era muita coisa, eram coisas terríveis, e aquilo estava me deixando muito preocupada, porque eu não conseguia dormir mais, eu dormia e acordava com uma revelação, e eu dormia novamente, aqueles sonhos continuavam, e aí eu levantava, orava, pedia para Deus, né, livramento, pedia tanta misericórdia de Deus, porque eram coisas terríveis que eu via acontecendo pós a volta de Jesus aqui na Terra. Eram coisas terríveis mesmo, e eu orava e pedia para Deus que tirasse aquilo de mim, que eu não queria mais ver aquilo. Eu estava muito cansada, eram todas as noites muitas visões, e isso foi há uns 10, 12 anos atrás. E Deus tirou de mim, ficou muitos anos sem eu ter mais essas visões, e há pouco tempo voltaram essas visões. Então eu vou contar essa do dia 25 de setembro, que eu tive nessa época, que é onde eu estava num lugar, e nesse lugar tinha algumas pessoas assim perto, sempre tinha umas pessoas conversando, como se fosse num lugar assim público, uma praça, alguma coisa assim. E tinha muitas pessoas conversando, e eu me lembro que
eu olhei para cima, era em torno de meio-dia mais ou menos. Eu me lembro do horário, que era em torno de meio-dia, 11 horas, porque o sol ele estava bem no centro do céu. Então o horário devia ser em torno de meio-dia. E eu olhei para cima e aí eu vi que começou a abrir o céu e eu falei, Jesus está voltando. E aí quando eu olhei para aquelas pessoas, eu vi um homem que ele era um homem jovem, né? E esse menino que eu vi, eu conhecia ele na época, ele congregava na mesma igreja que eu, ele era assim um jovem, ele não era casado ainda, e esse rapaz, ele era uma pessoa na igreja assim normal, e eu não conhecia muito da vida particular dele. E no sonho eu olhava para ele assim, e eu via ele com uma mulher, de repente com outra mulher, como se ele tivesse casado e divorciado, depois com outra mulher, depois divorciado, assim, porque na visão, Deus mostra coisas assim, como se fosse um flash. Então eu vi ele passando com muitas mulheres, e eu falava assim, meu Deus, o Senhor está voltando, e como que essa pessoa pode se comportar desse jeito? Ele vai na igreja, mas ele está em pecado, ele não cumpre a sua palavra. E eu ficava olhando para aquele rapaz, era como se Deus tivesse mostrado o filme da vida dele futura. Porque realmente, depois daquilo lá, aconteceu, isso aí foi a visão que Deus me deu. E eu olhando para ele assim, eu vi e falava assim, mas como que pode? Ele não se firma num casamento, numa família, ele já constitui com outra pessoa e vai passando sabe, como se fosse uma brincadeira. E aí eu olhei para cima e Jesus estava voltando e eu falava assim, mas como, Jesus? As pessoas não olham para cima, as pessoas ali tudo dispersa, não se atentava, não se preocupava com a volta de Jesus. E aquilo ali doeu meu coração, assim como, sabe, com muita dor de ver as pessoas distraídas, dentro, às vezes, pessoas da igreja, como eu vi aquele rapaz, que ele representava a igreja, uma igreja pecadora, uma igreja que não tem compromisso com a verdade, uma igreja que não cumpre o evangelho de Cristo, uma igreja que leva as coisas de Deus na brincadeira, uma igreja suja, imunda, uma igreja que não ama de verdade, que não respeita, uma igreja que não é séria. E foi isso que aquele rapaz me representou a igreja ali. E aquilo lá doeu muito meu coração. E eu olhei para cima assim, falei, Jesus, o Senhor está voltando. Aí nisso eu ouvi uma grande voz, como se fosse bradado do céu. 25 de setembro, eu me lembro exatamente, 25 de setembro. E aí eu acordei e de lá para cá, isso já faz, como eu falei, uns 10, 12 anos, de lá para cá, sempre nessa data, porque depois eu acabei me esquecendo que nos primeiros anos eu tinha certeza que era dia 25 de setembro, depois eu acabei me confundindo se era 25 ou 24, então eu ficava assim, atenta. Meu Deus, né? Tá chegando setembro, será que Jesus vai vir, né? Porque as coisas que Deus me mostra acontecem, inclusive sobre a vida desse rapaz. Esse rapaz, ele realmente, depois daquele tempo, ele se casou, aí eu não sei quanto tempo ele ficou com aquela mulher, daí ele largou dela, casou com outra, depois separou dessa outra, casou com outra, eu não sei quantas mulheres ele passou, porque nós acabamos saindo daquela igreja, porque nós abrimos nosso ministério, então nós saímos daquela congregação, né? E enfim, aconteceu exatamente o que eu vi com ele. E aí eu fiquei assim, Jesus, será que o Senhor vai voltar no dia 25 de setembro? Mas aqui, ó, na Bíblia, fala bem assim, ó. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando Jesus diz nem o Filho, ele está dizendo que nem ele sabia o dia e nem a hora da volta dele, somente Deus. Só que agora Jesus sabe o dia que é. Por quê? Porque agora ele está com Deus. Ele não sabia quando ele estava aqui na terra. Mas agora ele sabe porque ele está com Deus, né? Mas a palavra de Deus diz também que o Senhor, ele não faz nada sem antes revelar aos seus. E na cultura judaica, nos conhecimentos, né, da cultura, de tudo que os judeus praticam, né, agora está sendo a festa as festas das trombetas, e segundo essa festa, eles
Eles entendem, os judeus cristãos, que é a volta de Jesus. Porém, eu prefiro acreditar que a volta de Jesus pode ser hoje, sim, porque ele me falou dia 25, pode ser amanhã, pode ser qualquer dia. O dia 25, Deus poderia ter falado para mim como se fosse um símbolo. Olha, qualquer dia eu vou voltar, fique atento, as pessoas estão distraídas, mas não fique distraído. Eu não sei se Jesus vai voltar hoje, de hoje para amanhã, hoje ainda dia 24 ou dia 25, não sei. Não sei se ele vai voltar 25 de setembro do ano que vem, ou dia 1º de janeiro, ou qualquer outro dia. Mas uma coisa eu sei, ele vai voltar e eu estou esperando ele voltar. Espero hoje, espero amanhã, esperarei todos os dias. E você está esperando a volta de Jesus? Ele pode voltar a qualquer momento. Nós não temos que ficar com a expectativa somente de um dia, porque ele nos falou num sonho. Aquilo lá pode ser um símbolo, como muitas vezes Deus já me deu sonhos com símbolos, com significados. E nos significados era outra coisa que significava. Por exemplo, o número 25 pode ser 2 mais 7, mais 2 que dá 7. Pode ser o dia 7 de algum outro dia, de outubro, por exemplo. O mês de setembro é o mês 9. Então, pode ser 7 com mais 9, e aí ser o dia do mês de setembro, porque ele falou setembro, 25 de setembro. Então, pode ser a soma do mês com a soma dos dias. Então, tudo pode ser. A gente começa a querer calcular, querer adivinhar, querer supor que Jesus vai voltar um determinado dia. Eu sei que ele vai voltar, não importa o dia. Eu só quero uma coisa, o que importa é se eu vou estar pronta para esse dia. E que você esteja pronto, que você esteja pronta para esse dia. Pode ser hoje? Pode, mas pode também não ser. Mas e se você deitar para dormir e não acordar? E se você não amanhecer? Ele voltou para você. E será que você estava pronto? Será que precisa Jesus nos falar o dia que ele vai voltar para que nós possamos nos preparar para a volta dele? Será que é necessário isso? Que amor é esse que nós temos por Cristo? Que é necessário saber o dia para nos prepararmos para essa viagem para a eternidade? Será que é necessário nós sabermos o dia ou nós temos que ficar pronto todos os dias por amor àquele que morreu na cruz por nós, por amor àquele que deu a sua própria vida para nos salvar? Esse tem que ser o amor que nós temos que sentir por Cristo, um amor de estarmos prontos e prontas para Ele, todos os dias da nossa vida, não só um dia específico, não só um momento em que a gente supõe que Ele vai voltar. Eu gostaria muito mesmo que Jesus voltasse hoje. Eu gostaria muito, 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 porque esse mundo jaz do maligno e ele está ficando cada vez pior, ele não tem mais nada para oferecer, ele não nos dá mais prazer. Que prazer esse mundo pode oferecer para nós? Então, se ele voltar hoje, para mim, glória a Deus, que alegria. Mas se ele não voltar hoje, eu quero esperá-lo todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E falando mais um pouquinho sobre a cultura judaica, eles citam o seguinte: quando Jesus disse, isso segundo os estudos judaicos, eu não entendo sobre isso, mas eu peguei um vídeo, eu vou ver se eu consigo esse vídeo novamente. Se eu conseguir, eu vou publicar ele aqui no meu perfil para vocês escutar esse estudo deles. E eles mostram esse estudo baseado na palavra de Deus, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, enfim, no Apocalipse. Ele fala que quando Jesus disse que ninguém sabia o dia e nem a hora, é porque, segundo eles, a lua nova que está nascendo, que seria agora do dia 20, que ela vai apontar entre o dia 23 e dia 24 de setembro agora, que é só depois que a lua nova surge, que dá início à festa das trombetas. Então, segundo a cultura judaica, duas pessoas tinham que ficar ali vigiando, olhando para ver quando saiu o primeiro fio da lua nova, ou seja, quando ela surgia a primeira vez, se seria dia 23, se seria dia 24, qual dia ela sairia, porque a partir dali dava-se início à festa da trombeta, e eram 7 dias de festa.
segundo o costume deles, né? A cultura deles era assim. E essa festa que está tendo em Israel, eles também vão ter a mesma coisa. Alguém vai ficar cuidando lá para saber o dia, se é dia 23 ou se é o dia 24. E qual é a hora que vai ser, porque eles não sabem a hora. O dia nem a hora eles não sabem. Então, quando eles vê apontar essa lua, aí sim dá-se início à festa das trombetas. E por isso que, segundo eles, tá? Eu não tô falando que é isso. Segundo eles, Jesus disse isso, que ninguém sabia nem o dia e nem a hora, senão o Pai. Por quê? Porque, segundo eles, ali somente quem estava vigiando e sondando o momento da lua é que poderia dizer o dia e a hora que a lua iria aparecer. E outra, tinha que ter uma testemunha. E agora tá lá o pai com o filho, as duas testemunhas que saberão o dia e a hora, né? Porque segundo a cultura judaica também eram duas pessoas que tinham que saber o dia e a hora que dava-se início à festa das trombetas. E segundo os estudiosos que tá lá prevendo que Jesus voltaria ontem ou hoje, segundo eles, é porque tá o pai e o filho lá, né, vigiando, porque o dia e a hora somente eles vão saber no início da lua nova. Só que quando eu volto para mim mesma aqui, não para o meu, não falando que a Bíblia diz isso, não falando que eles estão certos ou que eles estão errados, porque eu não tenho conhecimento profundo, eu não tenho base bíblica para falar que eles estão errados, porque também tudo que eles falam lá eles fundamentam dentro da Bíblia. E quem sou eu para contrariá-los? E além do mais, Deus me falou, né? Que eu vi a voz, eu não sei se era de Deus, se era de Jesus, mas eu vi uma voz bradando do céu 25 de setembro. Eu ouvi essa voz. E muitos irmãos têm ouvido isso. E quem sou eu para contrariar que não seria agora? Não posso contrariar e nem afirmar, porque eu também não tenho base para isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje eu estava olhando lá no meu banheiro ali pensando, falei, Jesus, vários 25 de setembro passou e o Senhor não voltou. Será que é nesse? Porque agora, segundo também os estudos, essa é a 7ª festa das trombetas, desde que Israel se tornou uma nação. Essa é a 7ª. E tudo que é 7, tudo que é sétimo para Deus tem um poder muito forte. É uma totalidade, é uma plenitude para Deus. E eu falei, será que é agora mesmo? E Jesus falou para mim, eu não cumpro protocolo de homens. Eu não tenho que cumprir o calendário judaico, o calendário hebraico. Eu tenho meu próprio calendário, eu tenho meu próprio protocolo. Jesus sempre quebrava protocolos do homem, ele tinha o próprio dele. Então ele pode voltar como ele não pode voltar hoje. Porque de repente o homem pensa que as horas dele estão erradas, a gente sabe que esse calendário que nós temos não é o mesmo calendário de Deus. Nós temos um calendário, os judeus têm outro calendário e o mundo já perdeu as contas. A gente sabe que o relógio está atrasado, então ninguém sabe realmente o dia e nem a hora que Jesus vem. Somente o Pai. Provavelmente ele sabe, porque ele deve saber porque ele está com o Pai. Então fique pronto para a volta de Jesus, seja hoje, seja amanhã, ou seja qualquer dia, mas um dia ele vai voltar. E eu só sei de uma coisa, todas as profecias estão se cumprindo. E muitas das coisas que Jesus me mostrou nas revelações, de visões e de sonhos estão acontecendo. E a volta dele vai acontecer também, porque está escrito na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E se Jesus voltar hoje ou amanhã, você vai me ver lá na glória em nome de Jesus, porque eu creio que você também vai se arrepender dos seus pecados e se entregar para Jesus para subir com ele. Mas se ele não voltar, a gente se vê em outros vídeos. Mas se ele voltar, nós nos vemos lá na glória, amém? Eu não quero que você me veja só por esse vídeo, eu quero que nós estejamos lá no céu, glorificando e exaltando aquele que tudo pode, aquele que deu a vida por nós, aquele que nos ama incondicionalmente, aquele que virá nos buscar a qualquer momento, amém? Deus te abençoe.